Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. Como vocês sabem, aqui a gente sempre gosta de bater papo, explicar para vocês muitas coisas. E hoje eu tenho um convidado especial que vocês conhecem, que é o Vitor Duarte da Suno Asset. Como vocês sabem, aqui na Suno Research a gente não faz a cobertura dos fundos da gestora, a gente não tem, a gente não atua diretamente na gestão dos fundos, mas vocês sempre nos perguntam aqui no chat, nos comentários, até mesmo diretamente nas próprias lives ali. Então, de tempos em tempos, a gente traz aqui o gestor, Vitor Duarte, para responder algumas perguntas para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho de agro, mas também dentro do escopo de um fundo chamado Suno Fazendas, que é o SNFZ11, tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Vitor. Obrigado por aceitar o convite aí. Valeu, Baroni. Obrigado novamente pelo espaço e sempre que a turma perguntar, precisar de informação, a gente está aqui à disposição para esclarecer, dar todas as informações para que as pessoas primeiro conheçam, depois se dão a segurança necessária e depois investam, né? Não sair investindo antes de conhecer. Acho que o seu canal e a sua função como professor, acho que é muito importante para isso, para que leve as informações necessárias, as pessoas tomem suas decisões com as informações corretas e façam a sua caminhada com passos seguros. É isso aí, turma. E o mais legal de tudo isso é que a gente pode compartilhar aqui bastante informação para vocês. E eu quero já começar, Vitor, pedindo para você explicar um pouquinho do que é o SNFZ e que tipo de problema que ele resolve nesse mundo, né, nesse universo agro. Bacana. O SNFZ é um fundo de investimento para investir em fazendas, né, para capturar valorização de terra agrícola. Essa é a função dele. E ele resolve um problema que na carteira das pessoas, as pessoas normalmente estão subalocadas nisso. Então, quem aí tem uma fazenda? Comenta aqui embaixo. Eu tenho uma fazenda. A maioria não tem uma fazenda, né? A maioria das pessoas não tem uma fazenda. E fazendas, ativos naturais, vamos dizer assim, fazendas, jazidas de minerais, coisas do tipo, são ativos que normalmente as pessoas acabam não tendo muito em suas carteiras, a não ser quando a pessoa veio desse setor, veio desse ramo e ela tem, a família tem, né? Mas para o brasileiro médio, de maneira geral, o SNFZ vem para que ele possa se expor a uma classe de ativos que foi muito bem no passado e tem perspectivas muito boas para o futuro. Então, ele vem para que a pessoa possa preencher uma caixinha ali de recursos naturais e ativos finitos, vamos dizer assim, ativos que não são replicáveis, né? O número de fazendas no Brasil, e na verdade no mundo, você não duplica, né? Você não constrói uma laje nova, uma fazenda nova, uma por cima da outra. Então, são ativos finitos, né? O número está dado, e não tem muito espaço para... vamos derrubar um pouco mais desse bioma aqui, daquele bioma ali, para abrir mais fazenda. Acho que não tem esse espaço, né? Acho que nenhuma hipótese. E aí, bom, se a oferta está dada, né, quando a demanda continuar crescendo, o preço deve subir. Então, e quando você diz então que a estratégia central do SNFZ é mais voltada para ganho de capital, o que você está querendo dizer com isso, assim, para o investidor de 5, 10 anos, né, que quer estar exposto de alguma forma a FIAGRO com essa característica, né? Eu estou dizendo de transformar ativos que hoje são... Vou falar especificamente da primeira fazenda que a gente comprou, né? A gente comprou a fazenda pagando 500 sacas de soja o hectare. Né? Não tinha irrigação, não tinha energia trifásica e tinha 200 km de estrada de chão para chegar lá. Né? No município perto dali, perto de Mato Grosso, 1.000 km, né? No município perto dali, Sorriso, por exemplo, as fazendas valem de 1.000 a 1.200 sacas de soja, também no sequeiro, sem irrigação. A gente já está com a irrigação sendo instalada, a energia trifásica já chegou, e dos 200 km de chão faltam 8. Acho que os 3 maiores problemas da fazenda foram resolvidos. A gente vai ter a próxima safra ainda no sequeiro, mas já a safrinha e a próxima e a safra 26/7 irrigada, e isso há uma expectativa de reprecificação da fazenda. Fazenda ser negociada 900 sacas de soja, 1.000 sacas de soja o hectare. Nós compramos por 500 sacas de soja. Então, para o investidor que investe num horizonte de 5 anos, 10 anos, eu diria que a gente
tenta fazer negócios para dobrar o capital a cada 5 anos. É isso que a gente está olhando. Vitor, você está me prometendo? Não, não estou te prometendo. Qualquer gestor que te prometa rentabilidade, ele está cometendo uma irregularidade. Mas a gente compra fazendo com esse olhar. Se eu tenho uma fazenda que na nossa análise, a chance dela dobrar em 5 anos é baixa, eu não compro. Né? A gente tenta fazer negócio com esse objetivo, né? Olhando para esse nível de potencial de rentabilidade. Então você está me dizendo que existe aí um yield, vamos falar assim, claro, visível, mas existe um yield potencial, né? E como é que hoje isso é combinado dentro do SNFZ, né? Porque, vamos lá, trazendo para o nosso mundo de fundo imobiliário, você tem um fundo que gera a receita dos aluguéis, sei lá, 8%, 9%, 10% ao ano, mas aquele fundo que faz uma gestão ativa consegue incrementar um pouco esse dividendo, ele vende os ativos, vende a prazo, vai recebendo aquelas parcelas, reconhece o ganho de capital e vai distribuindo. Como é que... E quando eu vejo isso no fundo imobiliário, eu consigo distinguir quantos por cento dessa receita tem uma característica extraordinária, né, voltada para ganho de capital. Como que vocês lidam com isso hoje dentro do SNFZ? No SNFZ, ele começou com um fundo que tinha uma fazenda, metade do portfólio, a outra metade tinha um CRA, né? Porque só a fazenda, Baroni, a gente comprou por 500 sacas, né? E a gente arrendou por 15 sacas no ano. 15 de 500 a 3%. Né? 3% ao ano. Então, o cap de um galpão é 8%. O cap de uma fazenda é 3%. Né? Dependendo da fazenda, para uma fazenda em Sorriso, você paga 1.200 sacas, aluga por 15, é 1% ao ano. Né? 1% ao ano de cap rate. Então, isso num produto financeiro listado, a atratividade seria muito, muito baixa. Né? Então, a gente colocou metade uma fazenda, metade um CRA, um título de renda fixa. E essa combinação estava entregando ali próximo de um pouco mais de 0,5% ao mês, 0,6%. Estava 0,55% depois da primeira safra, que a gente tem um contrato que a gente ganha 25% da produção de verão, né, que é soja. E a produtividade veio 68%. Então, a gente, ao invés de ganhar 15 sacas, a gente estava ganhando 17,6 sacas. Então, a gente começou a pagar 6,5 centavos, né, por mês. Então, assim, o cap rate de fazenda é baixo. Não é renda. Né? O forte não é renda. O forte é a multiplicação de capital. Né? Por isso que o investidor precisa ter um portfólio. Ele tem que ter fundos de papel, ele tem que ter fundos de tijolo. No caso dos fiagros, ele tem que ter um fiagro de crédito, ele tem que ter um fiagro de terra. Né? Ter só um, ele vai faltar na caixinha dele. Então, tem um dividendo visível e invisível. O visível é aquilo que pinga na sua conta. O invisível é aquilo que vai aparecer quando uma venda for feita. A venda de uma fazenda, de 2, de 3 fazendas. Hoje tem 3 fazendas no portfólio. Então, quando ou parcialmente ou totalmente uma fazenda for vendida, aí que vai aparecer aquele dividendo extraordinário. É aí que as pessoas que olham só dividendo vão ter sua atenção chamada. Olha, caramba, por que esse fundo está pagando tanto e tal? É porque vendeu uma fazenda, mas quem segurou aqui, quem estava aqui 2, 3 anos, né, suportou esse investimento e colheu o fruto. Então, quando vier um ganho extra, não é para perpetuar esse ganho extra, é só para chamar a atenção de que esse tipo de coisa, de tempos em tempos, vai ser comum. E, Vitor, hoje, antes da gente passar aqui para o próximo tópico, hoje o fundo tem quantas fazendas? Você falou que tem uma fazenda, um CRA, como é que ele está hoje? Hoje o fundo tem 3 fazendas e 2 CRAs. Né? Hoje o fundo ele tem quase 100 milhões de reais em ativos, né? E ativos de fazenda, então são 3 fazendas. A gente tem de CRA 80 milhões de reais. E aí, Baroni, eu acho que já essa é a resposta para uma pergunta de por que esse fundo consegue pagar um dividend yield de 1% ao mês. Né? Porque a gente comprou as outras 2 fazendas a prazo, para pagar em 10 parcelas. Né? A gente chama isso de sellers finance. Isso é muito comum no agro, comprar fazenda parcelada. Então a gente comprou a gente comprou 50 milhões de reais, parcelas de 5 milhões, parcelas anuais de 5 milhões. Aí falou assim, nossa, mas o fundo está alavancado, tomou risco. Toda alavancagem ela traz risco, isso é claro. Só que quando a gente comprou essas 2 fazendas, a gente já tinha 30 milhões de caixa. Em caixa não, um ativo de renda fixa, num CRA. Então, 5 milhões por ano, 30 milhões no CRA, 6 anos pagos, de parcela paga. Então, assim, se o fundo não tivesse captado nada, não tivesse feito nada, a gente tinha 6 anos sem precisar emitir, sem precisar rolar dívida, sem precisar fazer nada, sem agonia,
porque tinha 30 milhões no caixa para ir pagando essas fazendas. A gente acabou de encerrar uma oferta, né? A gente captou quase 60 milhões de reais, e esses 60 milhões de reais nos dão uma posição de caixa confortável para manter o dividend yield bem alto, que é o que está agora, e olhar para frente, olhar o que mais eu vou comprar agora, né? Quais bons negócios eu posso fazer agora diante dessa posição extremamente confortável de caixa que a gente tem. Então, a gente tem 80 milhões de ativos de renda fixa, 96 milhões de fazendas, e tem um apagar ainda dessas fazendas de 50 milhões. Então, se eu vender os ativos de renda fixa, pagar a fazenda toda, ainda sobra 30 milhões de ativos de renda fixa no caixa, e eu não vou fazer isso porque essa antecipação, eu prefiro deixar o dinheiro no caixa rendendo CDI+, e quando chegar março de cada ano eu vou pagando cada uma das parcelas, do que antecipar agora sem nenhum desconto muito forte, né? Se o vendedor, em algum momento, se apertar e falar, Vitor, me antecipa uma parcela, obviamente a gente vai cobrar uns juros em cima disso, a gente pode até avaliar se antecipar é conveniente. Mas, por enquanto, a gente vai ganhando o CDI, ganhando arrendamento. O arrendamento a gente ganha em cima da terra inteira, não só da parcela que a gente já pagou, né? E vamos nos organizando para ir pagando as parcelas nos próximos 10 anos. Então, só para concluir esse assunto, vocês não têm uma estrutura de antecipação de recebível, né? Como a gente vê em fundo imobiliário. Emite um CRI antecipando um contrato e aí usa esse lastro para fazer uma aquisição. Vocês fizeram uma compra parcelada, Seller's Finance, ou tem os dois, um pouquinho de cada? Não. Só compra parcelada, só Seller's Finance. A gente assinou que vai pagar e o vendedor acreditou. E confiou que a gente tem a capacidade para pagar, então não tem nenhuma antecipação de nada. E, inclusive, o arrendamento de toda a terra a gente já recebe hoje. Por isso que o dividend yield, Baroni, conseguiu sair de 0,65% ao mês para 1% ao mês. Uhum. Porque não tem como fazer muita mágica, né? A fazenda tem um arrendamento baixo. Se eu comprei uma fazenda para pagar em 10 anos, eu já recebo o arrendamento inteiro hoje, esse 3% ao ano, se eu paguei só 10% da fazenda, é 30% no primeiro ano, né? No segundo ano vai cair para 15%, porque eu já vou ter pago 2 parcelas. No terceiro ano vai cair para 10%. Até chegar em 3% lá na frente. Mas até chegar em 3%, eu já vendi uma outra fazenda, já tenho ganho acumulado, então a gente vai conseguindo trazer uma certa normalidade, uma certa regularidade para um dividend yield que não é regular, que não é normal, que não é todo mês que é pago, né? Então, essa estrutura ela tenta trazer para a periodicidade mensal algo que se dá a cada 2, 3 anos. Ou seja, a estratégia ela é montada justamente para combinar esses dois tipos de dividendos, mas até você ter um portfólio um pouquinho maior, você vai trabalhando dentro dessas outras possibilidades, né, adicionais. Ô, Vitor, já que a gente está falando um pouquinho de risco, e eu queria muito te ouvir com relação a clima, produtividade, essa questão de variação de preços de commodities, como é que o cotista do SNFZ tem que enxergar isso, né, dentro desse ambiente SNFZ? E me perdoe, Vitor, fazer sempre analogias com o mundo dos fundos imobiliários, porque é o que eu entendo mais, e eu acho que as pessoas que nos acompanham aqui também entendem. Então, assim, dentro de um contrato atípico, mesmo que seja num setor que possa ter variação, a atipicidade do contrato reestabelece um fluxo mais previsível para o investidor. Como é que tudo isso se encaixa dentro da lógica do SNFZ, combinando com clima, commodity e por aí vai? Muito bem. Para quem é do agro, não vou falar nenhuma novidade, mas para público aqui que acompanha mais imobiliário, é bom saber o seguinte: o agro ele funciona muito, a moeda do agro é a saca daquilo que é plantado. Então, sou de uma região do norte do Espírito Santo. Lá a moeda é café, saca de café, né? As nossas fazendas foram compradas no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso a moeda é soja. As pessoas entram numa concessionária de carro e compram um carro em saca de soja. Então, a moeda é saca de soja. O contrato prevê o seguinte: a gente recebe 25% da produção de verão. No mínimo, 15 sacas de soja. Ah, mas não choveu, mas choveu muito, choveu pouco, deu granizo, não importa. Não tem way out, não tem saída, 15 sacas de soja, pelo menos. Tá? O agro ele é um setor que ele tem volatilidade em 3 frentes. Ele tem volatilidade no custo, então o dólar sobe,
muita coisa importada, fertilizantes, por exemplo, então impacta. Às vezes, os fertilizantes também são... Às vezes não. Os fertilizantes são commodities. E às vezes, esses preços oscilam muito. Como aconteceu depois que a Rússia invadiu a Ucrânia é um grande fornecedor de... e a Rússia também, né? Fornecedor de implementos, de fertilizante de maneira geral. Então, o preço do fertilizante subiu. Então, tem esse potencial de volatilidade através da linha de custo. Então, o custo pode subir muito, ou pode cair muito também, e isso mexe bastante na margem do produtor. A segunda coisa que varia muito é o preço da commodity que o produtor produz. Então, ele produz uma saca de soja, na hora que ele for vender, às vezes está 200, às vezes está 100, às vezes está 120. Então, oscila bastante. Eu lembro, há pouco tempo atrás, uma saca de soja era R$35, né? Ela subiu, escalou para 200, depois estabilizou ali mais perto de 100, hoje é perto de R$120. Então, tem a volatilidade do preço da commodity. E tem a volatilidade da quantidade produzida, que a volatilidade de preço, a volatilidade da quantidade é que dá uma volatilidade da receita que esse produtor vai ter frente ao custo, que também tem volatilidade. A volatilidade de quantidade normalmente está atrelada a questões climáticas, choveu a menos ou choveu a mais, né, produziu muito, produziu pouco, ou deu uma praga, ou deu alguma coisa numa região específica que afeta a produtividade daquele produtor, a quantidade produzida, então, é afetada. Às vezes, um manejo diferente que ele tentou para poder ganhar mais produtividade, acabou tendo efeito reverso, deu a menos e tudo mais. Então, essas são as volatilidades que o produtor sente, por isso que a gente, na hora que dá o crédito, tende a olhar produtores com alavancagem menor, porque o balanço dele precisa suportar volatilidade, porque volatilidade não é em si, vai acontecer. A gente não sabe qual das três, uma delas vai acontecer, e ele precisa ter capacidade de suportar isso. Aqui na terra, no SNFZ, que majoritariamente investe em terra, não tem... a gente vai receber as 15 sacas de soja. A saca de soja pode cair de R$100 para R$50. Pode, aí a renda vai cair metade. Vai cair. Mas se ela for para 200 também, a renda dobra. Então, aqui, ter fazendas é ter um ativo, não perfeitamente, mas é ter um ativo dolarizado. É ter um ativo defendido em moeda estrangeira, porque a soja ela é uma commodity cotada internacionalmente, negociada internacionalmente. Então, independente, o país está indo mal, não tem dinheiro para pagar as contas e tudo mais, o fiscal está desorganizado, o cara está vendendo a soja dele em dólar, recebendo e tocando a vida dele. Então, é um ativo que as pessoas deveriam olhar, inclusive, não a taxa Selic para comparar, mas a taxa de juros americana, a taxa de juros do dólar, da moeda em que a soja é negociada, para saber se é um bom investimento ou não. E aí, quando você olha isso, você fala assim, cara, 3%, 4% em dólar não é ruim, né? Em dólar não é baixo, né? Que a pessoa, quando ela olha para o referencial, entre aspas, errado, ela faz o julgamento errado, de que, é baixo. Se fazenda fosse comprada só por yield, ninguém nunca compraria um pedaço de terra, Baroni. E nem por isso terra deixou de ser um bom investimento e foi um excelente investimento nos últimos 5, nos últimos 10, 20, nos últimos 50 anos, especialmente dessas áreas novas, Mato Grosso do Sul e Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, o que valorizou, o que se valorizaram essas terras e o que ainda tem potencial de valorizar não está escrito. Legal. Vitor, o fundo não teve inadimplência até agora, né? Zero inadimplência. Não tem, isso é uma característica, né? Nem o SNAG também. Tá. E nesse contexto de gatilhos que você acompanha, como é que é o acompanhamento junto a esse produtor? Tem que olhar o balanço dele, tem que olhar a propriedade, acompanhar a produtividade dele lá. Como é que você faz esse acompanhamento? A gente acompanha através de relatórios mensais, obviamente balanços, né, são balanços anuais, mas a produção a gente acompanha muito de perto, assim, como é que está sendo o plantio, no meio do plantio, como é que teve que fazer replantio. Então, a gente tem uma proximidade muito, muito grande e consegue acompanhar ali a cada etapa. A gente tem no time, a Mayara, por exemplo, que ela é engenheira agrônoma, né? Fez mestrado de economia, mas é engenharia de agronomia, Exalc. Então, ela vai acompanhando ali muito na vírgula cada passo, né, que a cultura dá em cima da nossa terra, para estar
atenta a qualquer tipo de coisa. Só para você ter uma ideia, fugir um pouco do Fundo Fazendas aqui, a gente tem um grande FDIC exposto no Paraná, né, financiando lá, basicamente integrados no Paraná. E a chuva que teve um alerta, uma semana antes, talvez, teve um alerta, e a turma já estava ali monitorando onde estavam os ativos e que pé estavam a construção de aviários e tudo mais. E aí, quando deu aquela chuva, né, tornado e tudo mais, eu falei, caramba, o pessoal já estava monitorando antes, fazendo... Obviamente, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer para frente, mas a turma aqui, no ponto de vista de monitoramento, não monitora só para trás, não. Tenta monitorar para frente também, para, às vezes, tentar mitigar alguma coisa, às vezes não tem o que fazer, né? É só olhar, só acompanhar. Mas em termos de monitoramento aqui, a turma não falha, não. Então tem pessoas dentro da Suno Asset que são realmente voltadas para esse agro mesmo, mais diretamente ali na ponta final. Sim. São. O Vitor, você comentou aí que o yield, né, do fundo, pelo que eu fiz aqui, dá lá 12%, 13%, né? Você falou que pode dar até 1% ao mês, como está dando agora, mesmo não sendo integralmente ali pelas terras, né, pelo arrendamento das terras, né? Como é que você vai trabalhar isso? Eu acho que é importante para o cotista da SNFZ acompanhar. Como é que você vai acompanhar uma saída gradual dos CRAs à medida que o CDI vai caindo e alocando em terras? Você pensa em fazer essa transição naturalmente? Como é que está isso desenhado na sua cabeça? A gente tem parcelas anuais para pagar em março de cada ano, né, de 5 milhões de reais, que hoje é mais para perto de 5% do fundo, tá? É menos de 5% do fundo. O fundo hoje está com mais de 100 milhões de patrimônio, mais perto de 115, 120 milhões, e são 5 milhões para pagar. Então, vão ser 5 milhões que vão sair do CDI e vão passar a render só o arrendamento, né? O primeiro impacto é pequeno, não deve alterar significativamente o yield, o segundo, o terceiro. Acredito que do quarto ano para frente vai fazer um balanço que, na taxa de juros de hoje, no cenário de hoje, sem emitir nenhuma cota, sem fazer nenhuma operação, sem vender nenhuma fazenda, esse yield deve caminhar mais para 0,9 ao mês, 0,8, né? Vai provavelmente se encontrar ali no 0,6, que é o que a gente entregava antes da última aquisição. Legal. Mas isso eu não estou considerando, assim, esse é o cenário sem fazer nada. Todo mundo tranca, joga as ferramentas fora e fica só assistindo, né? Não é o meu cenário base, tá? Em algum momento, daqui nos próximos 3 anos, é provável que a gente busque vender a primeira fazenda que a gente comprou. Por quê? A energia trifásica já está instalada. Ela já vai ter 2 anos de safra irrigada, já vai ter um bom histórico. Esperado que essa fazenda, que dava 60 sacas de soja, passou a dar 68. Com irrigação, ela passa de 80. Então, nosso arrendamento já sobe para 20 sacas de soja e não 15 originais. Isso é provável que ela se reprecifique, né? Pelo menos a lauda patrimonial, a pessoa já vai conseguir ver um pedaço disso. E se a gente fizer uma venda total ou parcial, essa venda traz um ganho de DRE, de demonstração de resultado de exercício, um ganho caixa, que a gente não é obrigado, né, Fiagros não são obrigados a distribuir, mas que a gente vai ter no nosso balanço, no resultado acumulado, para ir distribuindo e conseguir manter esse 1% para um próximo ciclo, né? Eu vou usar o capital para fazer outros negócios e o ganho vai ficar em ganhos acumulados para a gente manter nesse 1%. A nossa ideia é manter 1% de distribuição. Hoje, via Sellers Farms, via uma combinação de CRA com fazenda, lá na frente, sendo complementado com ganhos de venda de propriedade. Isso aqui eu estou falando do CDI neutro, tá? Se o CDI sair de 15 e for para 8, tá? Não é cenário de nenhum economista, eu acho, mas vamos lá. Se o CDI sair de 15 e for para 8, aí o CDI vai ser ao mês alguma coisa como 0,7 ou 0,8 no máximo. Aí o fundo vai pagar 0,9 ou 0,8. Talvez entre 0,6 e 0,7. Aí o fundo vai pagar 0,8 ou 0,7 e vai estar bom demais, né? Uhum. Entendi. Vai estar bom demais. Então, estou falando 1% no cenário de hoje, né?
Entendi. Agora eu estou curioso com uma coisa aqui, Vitor. Como é que vocês conseguem, né? No começo da sua fala aqui, nesse nosso bate-papo, você falou tanto que é escasso, né? Terras são escassas, você realmente trouxe uma tese que faz sentido, né? De que realmente você não consegue explorar muito mais aquilo que já está hoje mapeado. E como é que vocês conseguem comprar uma terra? Isso aqui realmente me gera bastante curiosidade. Como é que você consegue comprar uma terra com tanto desconto assim, né? Então, fazendo analogia aqui, seria comprar um galpão AAA com metade do seu valor, comprar um prédio aí na Faria Lima, metade do seu valor. Então, isso no mundo imobiliário não é tão comum, a não ser que você tenha algumas características muito específicas desses imóveis. Mas não é comum dentro desse mundo dos fundos imobiliários, né? Por que isso está sendo comum para vocês? Vocês acreditam que isso é só uma fase, que talvez vai ficar difícil comprar tão barato assim? Enfim, qual que é a dinâmica aí de vocês alocarem esses recursos com essa margem de potencial ganho de capital, né? É importante ressaltar que esse mercado de fazendas é muito mais desarbitrado do que o mercado de galpão e laje, né? Só para a gente fazer essa comparação. Uma laje na Faria Lima, você bota uma placa de vendas, um anúncio, assim, dificilmente você vai conseguir comprar com 30%, 40% de desconto, né? Fazenda é muito mais desarbitrado, fazenda não é um padrão, fazenda, qual percentual de argila tem? Então, às vezes a fazenda é no mesmo município, mas uma é do lado do rio, outra é do outro lado do rio. Por questões geológicas, tem uma fazenda tem mais, o solo é mais arenoso, o outro é mais argiloso, tem percentual de argila conta muito. Então, por mais que uma fazenda às vezes está do lado da outra, é como no mundo de laje corporativa, um é padrão Faria Lima, outro é padrão Chucre Zaidan, né? Poxa, mas os prédios na Chucre são bons, mas a localização está penalizando. Lá na Berrini, mas na Berrini tem um prédio maravilhoso lá. O elevador é igual ao da Faria Lima. Todo o prédio é igualzinho, só que a localização muda muito. Então, na fazenda, às vezes a localização de município, só da fazenda ser de um lado ou do outro, de um rio, de uma estrada, de qualquer coisa do tipo, pode mudar muito o preço. Então, o mercado é mais desarbitrado e é um mercado que os produtores eles trabalham num nível de alavancagem muito grande. Então, quando alguém se aperta, você consegue fazer excelentes negócios. Então, obviamente, a gente foi bastante ajudado, né, pelo time da Jequitibá, que está nesse negócio há muitos anos e que nos apresentou os primeiros negócios. Jequitibá é o operador. Jequitibá o Jequitibá Agro é o operador da nossa fazenda. E foram eles que nos ajudaram a comprar essas. É uma espécie de um consultor do fundo, é isso? Formal não. Eles são produtores, né? Que eles têm interesse em olhar áreas e expandir a produção deles para lá. Então, a gente, na parceria, a gente compra a terra e arrenda para ele, né? Porque eu não quero comprar a terra e arrendar para alguém que também não vai pagar, né? Eu preciso comprar a terra e arrendar alguém que tem o risco de crédito baixo. E eles estão inseridos nesse mundo há muitos anos, há décadas. O seu João está nesse mundo há décadas. Então, aparecem umas coisas assim, umas galinha morta, vamos dizer assim, do cara que está apertado, está morrendo. Teve um cara que estava negociando com eles, o cara não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir lá negociar com eles e fechar o negócio. Ele pagou a passagem de ônibus para o cara ir lá. E o negócio de 30 milhões de reais, Barão. O cara tem uma fazenda de 30 milhões e não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Então, às vezes acontece isso, das pessoas se apertarem no agro e você conseguir uma situação muito favorável de compra de uma fazenda, ou de algumas fazendas, e por isso que é importante estar vinculado a esses players que estão lá sentindo o cheiro da terra, com a bota suja de barro, para poder, enfim, saber fazer o primeiro filtro. Obviamente a gente tem o segundo filtro aqui, a gente fez a nossa diligência, fez nossa análise, aprofundou bastante em todas as premissas, questionou bastante todas as premissas, mas quando a gente comprou as duas fazendas com prazo de 10 anos, assim, todos os cenários, mesmo o cenário mais pessimista, era um cenário que ainda trazia uma rentabilidade potencial muito alta. Então, precisa estar lá, precisa estar em contato com pessoas da região para conseguir fazer bons negócios. Entendi.
Bom, então acho que você meio que já explicou um pouco a diferença de um fundo de crédito, né, Vitor, que ele acabou ficando meio comoditizado, né? O fundo de CRI, ele é meio comoditizado. A gente tem algumas características diferentes, mas ele é meio comoditizado, né? Os FIAGROS, de certa forma, que envolve crédito, também tem uma certa comoditização. Mas eu acho que, do jeito que você está explicando, o SNFZ acabou indo por um caminho diferente. Embora você tenha sempre que ter uma gestão bastante ativa, mas constrói isso diferente. Faz sentido essa questão? Faz todo sentido. E, inclusive, o SNFZ é diferente dos fundos de fazenda. Não tem muitos, não são tão populares, não tem nem meia dúzia. Assim, que eu me lembro, além do SNFZ, tem outros 3. Né? Esses outros 3 não têm liquidez quase que nenhuma para investidor qualificado. Então, o único fundo de fazendas para o varejo é o SNFZ. E ele é bem diferente, e esses outros fundos que são focados também em compra de terra, ele não paga dividendo, não. Ele falou, não, estou comprando terra, aí quando eu vender, eu pago. Ele não é um fundo que tem a cabeça do varejo. Né? Ele é um fundo que está ali só para retorno de capital, e se o investidor precisar do dinheiro no meio do caminho, não precise. Diferente do SNFZ, que é um fundo que vem ganhando liquidez, vem ganhando número de cotistas. Então, se o investidor, no meio do caminho, precisar sair de parte ou totalmente da sua posição, ele vai ter alguma liquidez. Não é uma liquidez como do SNAG, que negocia, sei lá, 2, 3 milhões por dia. É uma liquidez um pouco menor, que vem crescendo. Mas é um fundo que consegue combinar valorização, potencial de valorização de capital, uma renda boa, 1% ao mês é alto pra caramba. É bem alto para fundo de ativo real, diria muito alto. Alguma liquidez, já começa numa diversificação, né? Era um fundo que tinha uma fazenda, hoje é um fundo que está com 3 fazendas, e está com uma posição de caixa de capital bastante bem estruturada para que a gente possa fazer novos negócios. Né? Não tem nada assinado por enquanto, mas a gente está sempre olhando, né, o que comprar. Então, diversificação, isenção do rendimento. Pode falar, Barão. Não, pode concluir. Então, isenção de R, diversificação do portfólio e alguma liquidez e com potencial de valorização de terras, o SNFZ é único. Então, você está conseguindo sintetizar bem, e como eu falo, né, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar você fora do âmbito fundos imobiliários, eu aprendo bastante, né? E eu queria, e me corrija se eu estiver equivocado aqui, mas a gente tem um fundo de crédito agro, nós temos os fundos também que faz aquelas operações de venda e recompra, ou seja, você faz uma operação híbrida entre o que é crédito e o que é realmente a exposição direto na terra. Então você fica com a terra em garantia, né, passada para o fundo, mas à medida que o produtor vai evoluindo no contrato dele, ele vai recomprando aquela terra. Então é uma espécie de um papel pré-fixado ali com uma taxa pré-definida dentro do período do arrendamento. Nesse caso, a SNFZ, a escritura da terra está em nome do fundo e está arrendado, não tem nada de recompra. A terra, se você não vender, essa terra fica para o fundo sempre, não tem como em outros fundos a recompra da terra. Eu entendi correto, Vitor? Entendeu perfeitamente. Essa é uma das perguntas mais frequentes, né? Assim, o produtor que está lá em cima da sua terra te arrendando, ele tem opção de comprar? Não. Ele tem a opção dizer assim, a possibilidade de mandar uma proposta igual qualquer um. Qualquer um, o vizinho pode mandar uma proposta, qualquer um pode mandar uma proposta. Eu vou vender se eu quiser vender. A gente não tem, não é uma operação que eu comprei com desconto e alguém pode me comprar me pagando uma taxa. Não é essa operação. Porque, né, nesse tipo de operação, e tem gente boa, grande, fazendo essa operação, e muito legal, só que para mim ela é de crédito puramente. Por quê? Se a terra dobrar de preço, quem vai ficar com o upside? Quem vai ganhar? O produtor, porque ele vai comprar no preço pré-determinado e vai ganhar a diferença para ele. No Suno Fazenda, se a terra dobrar de preço, você, cotista do Suno Fazenda, ganhou, dobrou o seu capital, o meu capital, que eu também sou cotista. Então, é uma pegada mais comparada com os fiagros de terra, que compraram terra para valorização, do que fiagros, ou às vezes fundo imobiliário
que atua no agro, né? Porque às vezes tem veículos que foram feitos antes até da legislação dos FIAGRO, que operam no agro, operam bem no agro, mas fazendo operações de crédito. Uma operação mais segura do que uma operação de crédito normal, porque você não precisa executar a fazenda já está no nome do fundo, mas do ponto de vista econômico, assim, se der certo, quem vai ganhar é o produtor. Se der errado, assim, se o mercado se desvalorizar muito, eu sei que comprou muito defendido, mas se o mercado se desvalorizar muito, ficou com prejuízo. Inclusive, é uma operação que você está limitado para cima, mas não está limitado para baixo. É uma relação que precisa ser, obviamente, em cenários de muito estresse, mas precisa ser lembrado desse ponto, que só tá protegido para cima, para baixo não tem proteção. Exato, a gente já está quase concluindo aqui, Vitor. Então, assim, SNFZ, as pessoas insistirem em compará-lo com título indexado à inflação, pelo que você está falando, não me parece muito adequado. É mais aquele que quer ter exposição de alguma forma no dólar, né? Mesmo que indiretamente. Então, a insistência de comparar, mas paga menos do que um NTNB, uma comparação que não faria muito sentido, né, Vitor? Não faz sentido porque você vai no Sorriso. Você compra uma fazenda com 1.000 sacas de soja, recebe 12, 15. 1.200 recebe 15, é 1, quebradinho, 1% ao ano. Certamente não é para 1% ao ano que a pessoa está olhando. Né? Ela está olhando que aquela fazenda pode ser reprecificada de 1.000 para 1.500 e que a saca de soja, que hoje é, sei lá, R$120, pode valer R$200. Então, é no crescimento. E aí, Baroni, no início do vídeo a gente falou isso, não dá para abrir mais terras, não dá para abrir mais áreas, né, em bioma nenhum. E as pessoas no mundo inteiro, e aí o mercado endereçável aqui não é só o Brasil, é no mundo inteiro, estão se alimentando melhor, que bom. Né? Quando ela ganha um padrão de renda acima ali de $2.000 por ano de renda per capita, o percentual de proteína consumida vai aumentando exponencialmente. Né? Então, essa mágica, os 2.000 ali, a pessoa quer comer mais frango, ou quer comer mais vezes na semana, ou mais vezes no mês. Né? Não digo nem carne de boi, que aí é muito menos acessível. Mas a carne de suíno, de aves de maneira geral, são mais demandados por essas pessoas. E um frango, ele é um ovo mais soja, mais milho, mais água, mais 40 dias. Assim, isso é um frango, igual um frango, uma equaçãozinha do que é um frango, né? É um ovo, soja, milho, água, 40 dias. Então, para produzir frango, para ter frango para as pessoas comerem, precisa de soja, precisa de milho, né? E isso na comida, que é o mais óbvio, né? Os combustíveis são cada vez mais biocombustíveis, né? Etanol de milho, etanol da própria cana, diesel, né? Cada vez mais vem do agro. Então a demanda por agro vem para vestir a gente, né? Para transportar a gente, para alimentar a gente, e não só a gente no Brasil, no mundo inteiro. Então a demanda por esse negócio vem crescendo e deve continuar crescendo. A oferta de novas terras não vai continuar crescendo. Tem ali ainda um espaço de você reverter uma pastagem degradada, alguma coisa numa área agricultável, ainda tem esse espaço para crescer, depois vai acabar. Né? Vai acabar e aí o preço disso vai começar. Se você acha uma fazenda cara hoje, imagina daqui a 10 anos. Então, para concluir, o investidor de SNFZ não deve olhar só dividend yield, né? Numa frase aí para encerrar, tem que olhar bem mais do que isso, né, Vitor? Exatamente. O dividend yield ele é uma coisa que vai pingando na sua conta só para te dar um certo conforto. Mas o ganho potencial mesmo é na valorização dessas terras, na comercialização delas com o tempo, que a gente tem cabeça aqui de fazer negócio de 20%, 25% ao ano, que eu falei, dobrar em 5 anos. De novo, isso não é uma promessa, não é uma promessa de rentabilidade, mas quando a gente faz um negócio olhando isso, olhando esse nível de ganho de capital. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu falei no começo, mas eu preciso falar aqui no final de novo, que eu não tenho nenhuma relação direta com a gestão do fundo, dos fundos da Suno Asset. Muito importante trazer para vocês, até para reiterar aqui a nossa segregação, a gente não faz coberturas e nem recomendações dos fundos da Suno Asset, mas é importante trazer aqui a gestão do fundo de tempos em tempos, justamente para esclarecer dúvidas, trazer visões diferentes aí de outros setores além do imobiliário, porque vocês perguntam muito para mim lá nas redes sociais, nos comentários, nos chats aqui, então a gente traz aqui justamente para esclarecer, e eu aproveito, aprendo um pouquinho mais, porque é sempre bom aprender, então, como das outras vezes, eu também aprendi um pouquinho mais hoje sobre fazendas.
Vitor, muitíssimo obrigado e até a próxima, né? Valeu, Baroni, obrigado pelo espaço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, turma. Grande abraço. Valeu!